começar o nosso debate de repertórios com o tema, né, com o eixo temático saúde e meio ambiente. Acho que alguns de vocês podem estranhar o porquê de juntar esses dois eixos. Dentro da divisão que a gente fez, com base nos meses que a gente tinha, o meio ambiente ele se encaixava muito mais desse eixo, porque dá para a gente fazer algumas relações. Então, na aba ali da redação tem as sugestões, né, dos filmes que nós vamos utilizar para iniciar o debate e de forma alguma nós vamos limitar o nosso debate a eles, mas eles vão servir de base ali para discussão. Então, antes da gente tomar algum filme como base e começar a discutir a partir dele, vamos falar um pouco sobre o primeiro elemento desse eixo temático, que é saúde, porque a explicação desse eixo vai dar uma base boa para a gente discutir os próximos pontos desse debate. Eu acho que muitos de vocês, estudando para a redação, já se depararam com o famoso conceito de saúde da Organização Mundial da Saúde, que olha para a saúde não somente como a ausência de doenças, mas aquela famosa formulação, né, que a saúde seria um completo bem-estar, não só físico, mas também social, econômico, psíquico, justamente porque vê-se a necessidade da saúde ela ser pensada não somente como a pessoa ter ou não doenças, né, mas mostrar como diversos fatores ali vão ser impactantes na forma como ela tem acesso a um serviço de saúde ou como a própria vida dela está ali sendo levada, né? E no debate de atualidades nós discutimos um pouco sobre saúde, mas aqui a gente vai fazer mais abordagens, então pensando até mesmo em argumentos assim ali para a parte da redação. E eu queria começar ouvindo assim de vocês. O que que vocês assim mais têm o hábito de tratar quando o eixo temático ali do tema é da saúde? O que que vocês gostam de utilizar ali como argumento, como discussão para temas que pertencem ao eixo da saúde? Vocês acham, assim, já viram cobrar, por exemplo, vamos então relacionar um pouco com a prova que o Deise falou, né? O que vocês acham que vai em relação, que é importante, que aconteceu nesse último ano, né? Que vocês acham que pode cair, e não só por cair em prova, mas que é interessante debater, né, com esse, e constando também o que o Deise falou dessa relação. O que um tem relação com o outro? O que vocês já viram, notícias que leram, que acompanharam? E se leem notícias sobre isso, assim, não, peraí, tô por fora, né? Não, David, não tem que fazer igual o professor chato, vai chamando por um. Não, eu ia falar. Mas eu estava pensando aqui, a primeira coisa, né, que veio na minha mente é a questão de negligência governamental, né, que é o que a gente pode usar também para argumentar. Porque a gente, recorrentemente, pelo menos eu gosto de culpar o governo de uma forma bem classuda, assim. Mas, sobre questões, assim, da atualidade, que não sei se cairia numa redação, mas talvez numa prova, numa questão, eu acho que a ascensão de doenças novas por conta de todas as mudanças climáticas que estão acontecendo, o derretimento das calotas polares, a gente está tendo novas doenças chegando, bactérias que estavam congeladas por, assim, centenas de anos e estão aparecendo por aí. Então, eu acho que pode ter uma questão envolvendo, até porque o tema de hoje, né, é saúde e meio ambiente. Então, essas mudanças climáticas, elas assolam tanto a questão ambiental, por exemplo, queimadas, desertificação, mas também atua na questão da saúde, porque essa aparição de doenças é muito preocupante, a gente não sabe o que pode acontecer, se vem novas pandemias, sabe? Às vezes eu sinto que o coronavírus foi só o começo, sabe? Acho que tem muito mais ainda que pode acontecer, e muito mais pesado, assim, do que já está acontecendo atualmente. Então eu pensei nisso, nessa ascensão de doenças novas. Um pouco assim, desse ponto que a Lívia trouxe, se a gente olha um pouco para a evolução histórica, né, da saúde, principalmente ali pensando no SUS, vai ter um momento que essa questão ambiental ela vai ser muito importante. Porque, por exemplo, no período colonial, a saúde ela é entendida mais como um ato de caridade que estava restrito, por exemplo, ali ao assistencialismo, principalmente por conta dos jesuítas, né?
que quando chegam ao Brasil, eles vão ser responsáveis ali pela criação das Santas Casas de Misericórdia, que até hoje, né, você vê que ainda é sustentado ali em muitos estados e municípios do Brasil. E naquele período, a religião, ela tinha um fator de explicação muito importante para as doenças. Então, havia toda uma explicação popular, por exemplo, para aquela doença ser entendida, sei lá, como um castigo divino ou como uma provação que a pessoa deveria passar por aquilo. A partir do momento que esse modelo mais assistencialista ali vai tomando forma ali com os jesuítas, vai ter ali entrando já no período da chegada da família real um importante avanço no que diz respeito a levar em conta a questão da vigilância, né? Então eles começam a olhar, a saúde não é somente uma questão de eu dar assistência, mas essa vigilância em relação a esses pontos, porque veja, está ali um contexto de modernização, né? Porque a chegada da família real necessita, por exemplo, que o contexto se adapte a eles, à estrutura que eles tinham. Na Europa, eles estão difundindo bastante o que eles chamavam de teoria miasmática. Basicamente, era determinadas doenças, elas são originadas ali, por exemplo, de uma água ecológica de uma causa. É esse ser vivo aqui. É esse ser aqui que causa isso. Isso vai passar ali por uma mudança. Então, por exemplo, já começa a surgir mais o contexto de urbanização, a própria questão do trabalho, então dos trabalhadores, e isso vai começar a pesar mais ali para o sistema, né? Para o sistema governamental. Vai ali desembocar em todo um período com ali a Constituição e a criação do SUS ali, entrando ali no período de redemocratização do Brasil, né? E assim, para quem vai fazer qualquer curso da saúde, né? Vai ver isso com mais. Eu consegui ver isso no técnico, porque era um técnico da área da saúde. Então a gente tinha uma disciplina que se chamava Políticas de Saúde. Então, a gente estudou toda a evolução do SUS. O início, como era, os primórdios ali do que se entendia como pedaço do SUS, né? O SUS mais embrionário. Hoje, os desafios ali que tem relação com ele. Então, se a gente vê um pouco assim, desse lado histórico, você vê em muitos momentos isso que a Lívia falou, assim, gera essa relação com o meio ambiente, né? Porque se a gente for pensar saúde, tem relação com muitos fatores que não seja só a questão biológica, o aspecto biológico da pessoa, mas até mesmo o contexto que ele vive. Eu falaria também sobre saneamento básico, né? Porque o saneamento básico, que nem você falou, o meio ambiente, né, onde o indivíduo vive, vai afetar diretamente a qualidade de vida dele. Ora, se ele vive na extrema pobreza ou até ali uma classe baixa, mas que não tenha um saneamento básico, ele pode ter realmente problemas tipo aqueles problemas virais, bacterianos, de protozoários, né, tipo que causa diarreia, vômitos, porque hoje ainda existe, por exemplo, claro, a gente fala isso aqui para o Brasil, né, para as redações no contexto brasileiro, mas a gente pode falar tipo da África, né, que tem muita gente lá que morre justamente de AIDS e problemas com diarreia, né, por viroses. Então, eu falaria muito do saneamento básico, porque o Brasil ele tem muitos problemas assim também. Nossa, você tocou num O ponto. próprio. Ah, desculpa, David. Posso Não, só. não. Pode falar. Eu vou até só Tá bom. dizer Não, aqui é um pouco que mais. Pode falar, à vontade. você tocou num ponto que eu tinha. Assim, depois que eu li o guia, eu fiquei pensando em, não sei, um filme, alguma série, algum livro, pra poder também falar pra vocês, né? Pra usar como repertório. E aí eu lembrei do quarto de despejo, porque eu tava pensando em questão de saneamento básico. E é um livro que eu não li em si, mas eu sei algumas partes dele por conta de questões, porque é um livro muito importante. Já caiu algumas partes dele em alguns vestibulares. E a autora, né, que é Carolina Maria de Jesus, ela mostra a realidade dela, se eu não me engano, foi nos anos 60, anos 70, não tenho certeza, mas nas favelas
E ela, nossa, tem algumas partes do livro que ela conta que ela tinha que procurar em lixo comida para os filhos e que constantemente as crianças ficavam doentes e ela não tinha o que fazer, sabe? Ela tentava o máximo, mas era a vida dela. Era uma vida de uma mãe solteira, com filhos, criando sozinha, e toda essa condição social que ela estava inserida. E que, assim como eu falei, né, constantemente as crianças ficavam doentes. E é o que a gente está falando, não é. Assim, a questão social está totalmente intrínseca a como que é a saúde do indivíduo. Então a gente tem que pensar na condição social dele também. Aí eu pensei nesse livro, né, que está para vocês. E essa parte, assim, pegando um pouco do meio ambiente, me lembrou muito o personagem do Jeca Tatu, do Monteiro Lobato, que é colocado ali como uma pessoa e que pode tanto ir ali pro lado, né, de você fazer uma abordagem ali na redação, como também na própria prova de biologia, né? Por que não? Não é nem. Já que ele poderia pegar ali o contexto da doença, né? Do conhecido como amarelão e das condições de vida. Então, até mesmo uma forma de prevenção ali daquele problema. Né? Então, você vê, assim, essa, essa situação que o Monteiro Lobato ali descreve com o personagem, que demonstra como que o próprio processo de saúde, de doença da pessoa está relacionado com o ambiente dele, né? Porque ele é uma pessoa ali que vive geralmente de pé descalços, né? Que faz ali com que o parasita que cause a doença tenha mais facilidade de penetrar na pele, né? E causar ali o problema. Sem contar as outras inúmeras condições. Então, imaginar se aquele personagem, né? Que pode representar uma série de outras pessoas no contexto real, também não vão ter acesso a um serviço de saúde, né? Por exemplo, ainda mais pensando naquele contexto da época do personagem, onde que ele estava inserido. Então, algo assim que seria muito básico, né? Que seria a questão do saneamento básico, e que é um fator importante ali para a saúde. Então, foi bem colocada essa questão aí de trazer a ideia do saneamento básico, né? Como algo que esses dois pontos, tanto saúde quanto meio ambiente. Eu acabei não Então, conseguindo pode falar. assistir os filmes, né? Eu te falei que talvez não desse para assistir. Mas eu assisti B-Movie, assim, há muito tempo atrás, quando eu era bem pequena. Aí eu li um pouco a sinopse, né, que você colocou. Mas, assim, o primeiro filme que veio na minha cabeça quando eu vi o tema foi o Wall-E. E eu até, assim, fiquei surpresa que você não colocou lá. Porque Qual filme? o Wall-E, sabe? O do robozinho no espaço. Que basicamente Ah, a Terra sim. acabou, assim, a gente Sim. usufruiu de Tipo uma tudo que coisa ela meio poderia distópica. dar. Isso. E aí o ser humano mora, tipo, numa nave, assim, espacial. E é muito louco, porque tem tudo a ver com saúde e meio ambiente esse filme também. Tem a questão da Terra não estar mais propícia à sobrevivência, mas também a questão dos seres humanos, como que eles estão vivendo. Porque eles são, assim, todos os seres humanos que aparecem no filme são obesos, eles nem caminham, eles andam em carrinhos e só se alimentam, assim, de fast food, sabe? Tipo, comidas rápidas e simples, não muito nutritivas. Então, dá pra conversar sobre os dois temas, tanto saúde quanto meio ambiente. Eu gosto muito desse filme. É muito Eu bom, fui principalmente atender uma pessoa e perdi. Qual é o nome do filme? o Wall-E, o do Como é? robozinho. Ter um resíduo que exige um tratamento diferente de outros, né? Então, acontece, por exemplo, se baterias ou qualquer tipo de resíduo ali de algum aparelho tecnológico, se ele ser descartado no meio ambiente, o que ele pode causar, né? E aí a gente lembra, por exemplo, do Césio 137, lá do acidente que aconteceu em Goiânia, não foi isso? Acho que foi em Goiânia, não foi? Sim, Não tenho certeza se foi. era em Goiânia, era um equipamento de raio-x hospitalar, né? Que ficou Sim, num lixão e as exato. crianças foram lá e ficou tudo brilhando, sim, eu lembro. E que acho que inclusive apareceu numa questão ano passado do Enem, não foi? Eu Sim, lembro dessa questão, apareceu. né? Que ali lembra um pouco a ideia assim, do descarte inadequado, né? E como que aquelas pessoas ficaram encantadas com aquele brilho que o Césio fazia,
E aí essas pessoas tiveram contato, então tem todos os problemas ali de saúde, envolve a questão de responsabilidade ambiental também, né? Como que aquilo foi ser descartado daquele jeito e como que a população teve contato, né, com aquele resíduo ali. Mas não só isso, mas a própria questão assim, talvez lá a gente tivesse, sei lá, determinados pontos da legislação ambiental que não tivesse hoje. Não deixa de ser um ponto que a gente pega para comparar e ver, tipo, e se fosse um acidente de, sei lá, causado por um caminhão que contém algum um líquido ou alguma substância que sofreu um acidente e ele derramou ali na estrada. Ou então mesmo o próprio naquele tempo que teve o descarte de petróleo nas praias. Você vê que isso impacta em muitos pontos, não só na própria questão ali hoje, mas no meio ambiente como um todo, e aí já puxa para a economia, e impacta isso também no turismo, que impacta na economia, que impacta na produção de alimentos. Então, veja que tudo é em cadeia, né? O fenômeno é em cadeia, nunca é só com uma área, é tudo com mais proporções do que a gente pensa. Você falou sobre isso no meio ambiente, tipo, como se fosse assim a poluição, né? Tem um documentário que eu assisti alguns anos atrás na Netflix que se chama Oceanos de Plástico. Não sei se vocês já viram, mas mostra que Que documentário foda, que documentário top. que o mundo está tipo Oceanos de plástico? Ocean Plastic. Se você no documentário ele fala que literalmente existem partículas de plástico em tudo mesmo no nosso mundo. E tipo nos mares, eles falam mais dos mares, né, mas que eles coletando assim em rios de água doce, de água potável, do mar, vai ter sempre pequenas partículas de plástico. E hoje saiu já algumas pesquisas mostrando que uma porcentagem do nosso cérebro já tem plástico. Então, também estaria associado com a saúde totalmente, né? O plástico, né? A poluição, tipo o descarte incorreto do lixo, né? Cara, eu achei incrível nesse documentário, tem aquelas ilhas de plásticos no alto mar, que tem, acho que, tamanhos de, não lembro se é o tamanho da Europa ou de alguns países da Europa, mas eram gigantescas, assim. Eles passando no meio, aí você via, ele mostrava algumas cenas até pesadas, assim, tartarugas com sacola no pescoço, eu não lembro o que era, mas um pedaço de plástico pendurado, pássaros assim, que vão morrer porque vocês pegaram algum colar de plástico ali e tal. E essa relação, né, que a gente estava fazendo da saúde. Tem um outro que eu acho que é Terra Azul, não, Mundo Azul, acho que é alguma coisa assim. Também traz isso. Tem um que mostra o desenvolvimento de tecnologias nesse sentido, sabe, também. A relação de plástica é fenomenal. Tinha visto de uma comunidade, de um país ou de uma cidade no continente africano, não lembro de qual país, que estavam fazendo máquinas de condensação de água. Pegavam geladeiras velhas e com o compressor delas, eles conseguiam pegar água da atmosfera e transformar em líquido mesmo. Cara, achei que foi melhor. Então, no comentário disso. Eu não lembro agora não, depois eu vou achar e mando pra vocês. E aí faz essa relação. O Aui, cara, foi um filme que me marcou há muitos anos atrás. Eu achei incrível. E eu falei, cara, esse é o futuro. Falei, do jeito que tava continuando, eu falei, esse é o futuro. E a gente tá vendo isso acontecer, com nós mesmos. Você não precisa mais sair daqui da nossa mesa para você ter comida, para você ter a atividade, né, para você ter entretenimento, para você trabalhar, mas pode viver dentro da sua casa daqui a pouco. E já tem, né, esse negócio de você não precisar mais andar. Esqueci o nome daquilo que você pisa em cima e sai andando, não. Que a galera usa muito às vezes, né? Então às vezes você não precisa mais nem andar. A galera tá ficando cada vez, hoje a população tá obesa, em grande parte, ou tá aumentando o nível de obesidade, né? Não precisa ser, porque a galera vê obesidade só como aquela pessoa extremamente gorda, assim, aparentemente gorda. Só que não é só aparente, tem a obesidade, que eles falam das doenças visíveis, né? Que você pode estar com um estado de obesidade sem estar aparentando, mas seu nível de gordura está extremamente alto,
seu nível de musculatura extremamente baixo, você é obeso. Né? E não só aquele que aparece nos quilos mortais lá, com 300 quilos, 200 quilos. Né? E o quanto isso impacta, né? Então, na saúde e o meio ambiente. Cara, totalmente ligado com todos os outros assuntos. Se você pegar, é um tema muito debatido hoje, eu acho, tanto em filmes, séries, documentários, que é um tema atual, né? E só que eu não acho que está sendo debatido de forma inteligente. A gente vê muito conflito com isso. Ah, mas pega lá, carro elétrico. Beleza, é melhor? O carro elétrico prontinho é. Mas se você for pegar baterias de lítio e a produção daquele carro, às vezes é pior do que o outro. Não sei se é pior, dependendo da propaganda que você vê. Eu nunca parei realmente para pesquisar isso. Mas o nível de poluição, às vezes a galera julga, sabe? Ah, eu tenho um carro elétrico. Nossa, você tem um carro disso. Nossa, você não pensa no meio ambiente. Mas você viu que se o seu carro realmente está fazendo bem no meio ambiente, não seria melhor vez de ter esse carro. Se ele anda, sei lá, tem uma autonomia de alguns quilômetros ali. Mas você poderia trabalhar de bicicleta se você não precisa do seu carro lá. Mas quem vai andar de bicicleta? Quem vai andar quem vai andar a pé, né? Faz. Às vezes vai de carro, por exemplo, a academia que eu vou é um quarteirão daqui. Né? Eu já vi vizinhos indo de carro. Aqui, ó. Pô, cara, você vai para a academia fazer atividade física, você vai de carro, não fica perto. Tipo. Não pensa nem assim, já vou andando para fazer o cardio, né? Já Aham, vai de exatamente. Vai, vou Eu de vou carro, sabe? Aí. e aqui não Quando tem você motor. realmente. Né? Beleza, se você não tá saindo do trabalho, vai direto, é uma coisa. Aí você acha, pô, é perto, ou não, é 1 quilômetro, 2 quilômetros, ou né, alguma coisa assim, pô, vou fazer meu cardio, pronto. Mas não pensa nisso. A gente precisa consumir, a gente precisa comprar algo para falar que tá economizando. Né? Ah, Até a questão de vou. querer tudo de imediato também, né? Querer tudo Uhum. mais rápido, tudo mais acelerado, tudo de imediato. Aí nem, vai demorar para chegar lá andando, pedalando, quero chegar logo, quero fazer tudo logo. E aí uma coisa vai puxando a outra. O Huawei me marcou muito nisso. Pude eu ver o quanto a gente está ficando próximo daquilo. Né? É um dos filmes, cara, o Pixar eu sempre falo, eu defendo porque eu acho muito massa. Eu acho que é um filme. Ele tem, parece que tem 50 filmes dentro de um. Tem um filme para criança, tem um filme para adulto, tem um filme. Você assistir ele 3 vezes, você vai ver 3 coisas diferentes, parece. Cara, eu acho incrível os filmes da Pixar. Todos têm uma mensagem muito bonita. Esse, o Soul, entre outros lá também que eu já assisti. Cara, eu acho muito massa. E o do Huawei é isso, tipo, a mensagem que ele traz da preservação, de você continuar fazendo aquilo para você não perder tanto a Terra como a sua própria humanidade. Né? E hoje a gente está deixando de ser humano, a gente está deixando até de pensar. Tá terceirizando o nosso pensamento. Você não quer mais raciocinar, vou fazer uma IA, faz para mim. Uma calculadora, sabe? Hoje você tem. Não precisa mais fazer conta, tem uma calculadora. Mas eu tô com preguiça de GPT, escrever. Exatamente. Não, mas não dá pra fazer esse cálculo na calculadora. Vou jogar no chat GPT. Mas e aquela questão de física, ou aquela dúvida que eu tenho de medicina, sei lá, médico. Se você jogar os sintomas lá no chat GPT, ele vai te passar uma receita. Né? Vai te passar algo. Então a gente tá terceirizando tudo. E esse filme realmente, com o passar do tempo, já via ele assim, muito ao futuro, e parece que a gente já tá vivendo um pouco dele, né? Um pouco daquilo de não fazer mais nada e aceitar toda a informação que vem, como verdadeira. Nossa, João, quando você falou dos carros elétricos, né? Eu lembrei que, se eu não me engano, a Alemanha tem uma meta, não é? De ter 100% carros elétricos, acho que até 2030. Uhum. Mas assim, gente, irreal, né? Essa meta. Até 2030 não vai dar. Eu acho assim que não tem como. Só que eles têm essa meta. E no último debate do Clube do Livro, a gente conversou sobre o livro do Ailton Krenak, né? A Vida Não é Útil. E ele fala muito sobre a questão da gourmetização das coisas. E ele cita os carros elétricos. Ele fala, parece que a gente só está tentando se mostrar como sustentável, mas na verdade nós não somos. A gente faz coisas aparentemente que fará assim, melhor para o meio ambiente, vamos dizer assim, mas que são preços muito elevados. Tipo, quem que vai ter condição de comprar um elétrico, sabe? Tá, beleza, é mais sustentável do que um carro a gasolina. Mas quem que vai ter poder aqui? Sabe? É a minoria da população.
Então tem muito isso. Quem que vai ser visto como sustentável no futuro? Sabe? Porque as populações mais periféricas não conseguem adquirir esse tipo de coisa. Um exemplo mais básico, assim, mais banal, é escova de dente. Tem aquelas pessoas que compram aquelas escovas de bambu, né? Todo frufruzinho. E, gente, o preço é tipo o triplo, o quádruplo de uma escova básica, normal, sabe? Então, é isso, é a gourmetização, mostrando que ser sustentável é algo mais chique, é algo mais bonito, mas também é uma forma de aumentar o consumismo. Se vocês forem parar para ver, é um mecanismo, é uma máscara, né? É o que tá na moda, Pode né? ser mais É a sustentável, moda. mas exato, é uma moda. Então, é isso, tipo, aumenta o consumismo. Então, assim, eu tenho um carro a gasolina. Nossa, mas carro elétrico tá tão na moda, eu vou comprar um também, sabe? Então, é muito essa fala que está sendo espalhada. E essa questão de, tipo, se você não tem isso, você não faz parte do nosso. Então, quem que não vai ser. Quem não vai fazer parte desse grupo sustentável, né? Desse grupo gourmetizado? As pessoas que não têm condição de entrar nessa vida, porque não conseguem comprar, não conseguem adquirir esses produtos. É um absurdo os preços. É um absurdo. Mas dá para entrar Vocês também falando nessa Ah, questão, disso, né? Tipo, é o eu capitalismo, lembrei. né, gente? Mesmo querendo ser sustentável, o capitalismo ainda está por trás. Vocês falando disso, eu lembrei da questão de canudo de aço, né? De inox, que tava na moda. Agora ninguém mais veio falar. Todo mundo não, porque tem que comprar, parar de usar canudo de plástico, para da tartaruga, não sei o quê. Todo mundo comprando. Aí um monte de loja usando disso para vender muito mais do que valia realmente. Aí todo mundo tinha canudo de inox e não sei o quê. Agora parou o hype, ninguém mais usa, todo mundo voltou com canudo de plástico, a maioria assim. É sempre essa questão de cara, mas ó, se acha que no, bem. uhum, no. Como é que é o nome do comentário? A história direto ao assunto, né? Eu sempre indicava isso ano passado. E tem, acho que não lembro qual episódio, que é o terceiro, o quarto, alguma coisa assim, ou o segundo, que fala sobre os fast foods, né? E aquilo, lógico, marcou bastante também essa parte do fast food, só que do poder da população, do poder do consumidor. Por exemplo, em alguns outros países, não todos, né, o consumidor já começou a perceber o poder dele. Hoje, nós somos o produto, né? Mas quando o produto se revolta, você tem que manter ele sob controle, né? Então, o que acontece? Lá já trocaram, não tem mais de plástico. Todos eles são recicláveis, de material de fibra, de alguma coisa, de folha. Eles são aqueles papelão. Então, não são mais de plástico. Os potes de refrigerante, o Sim. próprio o Starbucks, o McDonald's. Só que o McDonald's, lá é assim, aqui não. Aqui é de plástico. Por quê? Aqui, Uhum. mas é mais barato, ninguém está reclamando. Deixa assim, né? Sim. Lá que eles começaram a ter essa consciência da pegada ecológica, tá funcionando. Muitas empresas tiveram que adaptar seu sistema para isso, porque a galera estava deixando de usar, estava deixando de comprar, né? Ou Porque eles até colocaram isso na cabeça. acaba viralizando ou ficando, tipo assim, né? Bota como padrão. Aí depois, tipo, eu lembro que estavam distribuindo cano de papel, se eu não me engano. Ou era no BK, ou era no Mac. Tipo, já não se vê mais. Enfim. Mas que reduziu, reduziu. Pois é, lembra na pandemia quando a gente usava máscara? É cada notícia que eu vi depois que, tipo assim, os oceanos e o lixo, sabe? A quantidade enorme de máscaras, assim, Nossa, mesmo assim descartáveis, né? Tudo assim, pegando em animais marinhos e coisa. Também afeta totalmente a saúde do meio ambiente e O saúde. que eu ia falar é que isso já dá pra levar para o Ilha das Flores, que é um dos documentários que tá ali como sugestão. Porque no Ilha das Flores, ele vai falar justamente disso, né? Que muitas vezes esse discurso que é muito egoísta e muito hipócrita, que é, o objetivo é esse, né? Então nós estamos fazendo isso porque, sei lá, se a gente usa o carro elétrico, vamos reduzir isso, isso, aquilo. Mas as pessoas esquecem que o processo também impõe em consequência, né? Então nada
produto, ser 100% livre de não sei o que, de não sei o que, se o processo que sustenta ele é outro, né? E isso é o que acontece em Dia das Flores, porque Dia das Flores é um lugar ali onde as pessoas, elas se alimentam do tomate que foi jogado para os porcos, mas que vai ser usado para alimentar. E aquele tomate veio da casa de uma pessoa, que veio de uma indústria, que veio de um trabalhador. Então, o processo todo que sustenta para fazer a trajetória daquele tomate envolve tantas questões que não termina ali no momento que você come sabe, o seu corpo usa e depois você digere, ou então não presta, eu vou descartar. Então, vê assim, muitas vezes que as pessoas usam desse discurso, eu estou fazendo isso, tal, 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 eu só compro isso aqui no mercado. Mas será que o processo que produziu aquele produto que você está consumindo foi de fato um processo sustentável? É. Né? Porque Cara, quem garante que aquela é, embalagem tipo, foi sustentável ou que o trabalhador que manipulou aquilo tinha condições de viver numa sustentabilidade, né? puxar, é isso aí mesmo. É isso aí, Lívia. Cara, eu vou puxar um gancho da fala do David e juntar com o da Lívia. Sabe, o que que eu penso? O que que adianta você ir lá e comprar uma escova de bambu, né? Um negócio lá de plástico reciclado, tá? Aí você não separa seu lixo em casa, sabe? Você pega e joga tudo na sacola de plástico, você não pensa em reciclar, não vê se tem algum lugar de catação na sua cidade, né? Não foi atrás disso, não separou o lixo úmido do lixo seco, nada, não fez nada. Você jogou na sacola e jogou lá. O que adiantou você pegar algo reciclado e jogar para o lixo, sabe? E você mesmo descartar aquilo que foi reciclado, sabe? Não adianta nada. O que adianta você pegar uma escova de bambu e depois jogar um monte de sacola plástica lá de novo? Né? Ou você realmente começar do mais simples. Né? A gente acha que o financeiro resolve tudo. Então, se eu pagar por algo que é ecológico, né, que é compensar a pressão no meio ambiente, está resolvido, né? Não, vou comprar uma escova pagando 3 vezes o valor. Ah, vou comprar um negócio que é de madeira, selo verde lá, porque aquilo lá é de madeira legal. Tá? Mas você está pensando do jeito que você está fazendo certo? Para quê? Você está precisando daquilo mesmo? Não é melhor não comprar? Lixo extraordinário. Nossa, mano, esse documentário chega a ser dolorido. Mas é isso. Tipo, isso dali eu falo junto com o David. Cara, por que então você não começa do simples? Vamos começar separando lixo, pensando em reciclagem, né? Ver se tem coleta. Tem um aplicativo que acho que nas cidades maiores deve ter, que esqueci o nome, mano. Aqui, eu tinha, aqui na minha cidade não tinha, não funcionava ainda. Mas é um aplicativo que mostra todos os catadores para pegar papelão, e ele vai falar que cada um recolhe papelão, vidro, ferro, plástico. Cada um você pode marcar com a pessoa para vir buscar na sua casa, em alguns lugares. Outros mostram o centro de coleta, se levar. Né? Isso não seria muito melhor do que chegar lá na loja e realmente gastar rios de dinheiro, né, por algo que não adianta nada? Ou esse limbo, né, essa separação, esse morro que vai ter entre ricos e pobres, falar assim, ah, não, ó, ele é pobre, né, e ele, daqui a pouco, vai entrar porque a gente tem esse negócio de dualidade sempre, né? Olha lá, ó, eu, rico, estou pensando no meio ambiente, eu tenho um carro elétrico, eu compro uma escova de bambu, eu faço isso, eu faço aquilo. Pobre? Olha lá, aquele carro queimando gasolina, aquela escova de plástico, aquele negócio. Já começa a ter isso. Né? A galera já começa a separar quem pode e quem não pode, quem está pensando no meio ambiente. E às vezes, às vezes não, mas às vezes quem mais polui é o rico, né? Porque o consumo deles exacerbado de produtos que ele não tem nem necessidade. Às vezes compra um negócio para deixar num canto lá. E às vezes a pessoa mais humilde não tem essa escolha, ela tem que comprar o que realmente ela precisa. Né? Mas como ele tem esse pensamento ecológico de pagar mais caro, ele se sente superior. O que precisa e o que pode, né? Como você falou. Exatamente. Até tem a mentalidade de poder reciclar, de comprar uma coisa. Tem opções, porque é caro, não é acessível. Exatamente. Exatamente. É tipo como se o selo da sustentabilidade fosse algo que vai compor o status da pessoa, né? Então também se tornou um meio de dar um status ali para ela, né? Dela dizer que eu uso isso ou eu consumo aquilo,
Mas volta exatamente para aquela questão do processo, né? Então, por exemplo, é muito fácil dizer, beleza, eu sou sustentável, mas, por exemplo, a pessoa ela não tem nem noção de onde que vem o alimento que chegou na mesa dela, né? Ou então, sei lá, ela vai no restaurante, ela pede um prato e não tem como você saber, sei lá, quem foi que produziu aquilo, como que aquela carne chegou ali, como foi que o cozinheiro ou a pessoa que produziu manipulou aquele. Então, o seu critério é o que está ali na sua frente, né? Que é o que você vai julgar. E aí, você não vai, assim, pensar muito no processo. Mas você está ali porque muitas vezes tem também a questão da velocidade, então um mundo onde as coisas são mais velozes e sabe, eu não tenho tempo de pensar nisso, ou nós não somos habituados a pensar de onde vem isso, tal, 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 e que envolve também até mesmo o contexto de onde a pessoa vive, né? Porque vamos imaginar, quando você é mais ali, sei lá, de um interior, de uma zona rural, esse contato ali com a produção, ela é muito maior. Então, por exemplo, o que você come, você sabe grande parte de onde vem aquilo, né? Muitas vezes é uma produção própria. Ou então você conhece ali a pessoa que abateu ali aquele animal, ou que produziu aquela hortaliça, mas de uma forma ou de outra você ainda consegue ter uma consciência mais em outro, onde que você não sabe de onde vem as coisas. Então, a única coisa que você pode confiar é que aquilo vai ter ali uma qualidade e processo a gente realmente nunca vai conhecer de fato a fundo como que aquele produto foi processado, né? Qual foi o processo dele ali. Entende? Eu estava pensando aqui, no que você falou, e muito dessas pessoas, né, que se dizem sustentáveis, até porque virou moda, né, ser sustentável, elas não andam de transporte público, ou seja, elas gastam gasolina, com carro, sabe? Elas são sustentáveis em uma certa linha da vida, mas elas não olham para as outras coisas. Eu vejo muito isso. E é o que eu falei para vocês, né? Tudo atrelado ao capitalismo. Porque se uma hora mudar e a sustentabilidade não ser mais chique, não ser mais hypada, as pessoas vão parar de ser sustentáveis. Até porque isso é algo que está acontecendo mais atual por conta das mudanças climáticas. Porque agora a gente vê as consequências de tudo que o ser humano já fez durante todos esses anos. Então é por isso que a sustentabilidade está em alta. Mas antigamente as pessoas nem sabiam o que era isso. Porque não era interessante. Não era algo que vai dar dinheiro. Então é muito isso, é o que está acontecendo atualmente. E aí as pessoas pegam essas ideias como uma forma de aumentar o consumismo. E o que eu falei para vocês é real. Tipo, aqui na minha cidade, a taxa de lixo é muito alta mesmo. E, tipo, é obrigatório. Você recebe as sacolas amarelas, você tem que separar o lixo certinho. Porque você pode até ser multado se não separar. Mas como é que eles controlam isso? Como é que controla Oi? isso? É tipo assim, como é que eles controlam isso? Tipo assim, eles dão as sacolas certas para cada tipo de lixo e aí você que tem que jogar em algum lugar apropriado ou passa um carro de coleta? Como é que Então, como eu moro em apartamento, aí também tem a taxa do condomínio, sabe? Então eu separo o lixo, mas é o pessoal que trabalha aqui que, que leva, que coloca, né, na parte onde o caminhão vai pegar. Então é mais sim. simples. Agora, quem mora em casa, aí tem toda uma outra questão. Você tem que deixar bem certinho. Tipo, ó, aqui não tem. Você coloca o lixo mesmo na rua, assim, na calçada, na frente da sua residência. E aí o caminhão da reciclagem busca, sabe? Porque aqui não tem nem cachorro de rua, assim, então não tem nem perigo do lixo ser aberto, tudo mais. Aqui não é meio solto para essa questão de lixo. É tipo assim, uma bolsa, você bota seu lixo na bolsa plástica, joga lá joga não, né? Bota lá na frente da casa e o caminhão de coleta passa e pega, mas não tem essa questão de separar por tipo de lixo, não. Acho que nem sonha não sei nem quando eles vão colocar isso como obrigatório. Nem vejo isso Sim. Não, ela levei um ser susto quando eu me mudei discutido pra por cá. aqui. Porque Eu não não era vejo nem assim. ser discutido. Pois é. Eu acho que realmente o povo só iria levar a sério quando pega no dinheiro, né? Questão de multa, essas coisas. Uhum. Aí o povo leva a sério. Se colocasse como regra, acho que inicialmente o pessoal não iria fazer, mas se dissesse assim, ó, se não cumprir a regra da coleta,
vai ser multa de não sei quanto. Aí sim o povo iria começar a fazer, certo? Complicado. Eu não sei exatamente como que eles lidam com a questão das multas e tal, mas aqui no condomínio tem os avisos, né? Pra, tipo, separar bonitinho, eles mostram. Aí, por exemplo, na garagem tem uma parte onde você coloca as pilhas, você coloca óleo de cozinha, sabe? Então tem toda uma separação certinha. Que a gente sabe, né? Que não pode colocar a pilha junto com o lixo comum, né? É super perigoso. Sim. Então tem toda essa separação. Aí essa separação você faz manualmente mesmo. Você vai lá e coloca certinho. Aí a parte de lixo reciclável não. Aí você coloca numa sacola e depois é jogado. Vamos, já que a gente já deu um pouco falando da sugestão do documentário sobre o SUT, a gente já falou isso um pouco no início. Falamos também sobre Ilha das Flores. E aí a gente entra no B-Movie, né? Que dos 3 que estão ali de sugestão é o filme que mais tem questões. Então, por exemplo, ali envolve meio ambiente, mas envolve trabalho, envolve relações humanas. E eu queria começar só dando assim uma breve passada assim pelo filme, né, pra gente ir pegando essas partes. Você tem ali uma abelha que precisa escolher qual profissão ela vai seguir. E tem um detalhe, né? A profissão dela, né? Tipo, o trabalho dela vai ser pela vida inteira. E aí até o amigo lá do Barry fala assim: é bom porque você só toma a decisão tipo, mais difícil da sua vida só uma vez. Né? Porque você vai decidir que você vai fazer isso pelo resto da vida. E o Barry meio que não gosta muito dessa decisão. E aí eles vão ser meio que apresentados ali, né? Então tem tipo, como se fosse um dia ali, eles vão ser apresentados às partes. É até legal, né, que eles vão ali como se tivesse uma formatura e, tipo, quando meio que o reitor, o cara que tá apresentando lá a formatura, fala assim, essa não sei o que, a turma das 9 e pouco da manhã, sabe? Então, tipo, não é uma coisa que faça muito tempo de outra. É uma coisa muito, muito simples ali, muito corriqueira. E uma das partes mais interessantes ali é porque quando eles estão vendo aquela indústria toda ali das abelhas, tem um ponto que eles mostram a nova invenção, né? Que é o Krellman. Que é quando eles pegam aquela pontinha que fica de mel ali no frasco, né? E eles usam isso para reaproveitar. E ele fala, economiza milhões. Então você já poderia até usar isso para falar, por exemplo, de desperdício ou de uma postura assim, né? E criar um contraste. Então, por exemplo, ali no filme, eles viram que pro sistema deles, nossa, se eles criassem um dispositivo que pegasse aquela sobrinha ali e usar ela, daria uma quantidade muito grande quando eles juntassem tudo. Então, o Krellman vem ali como a própria invenção do sistema dele. E aí, mais depois, então, o Barry começa a sair ali da colmeia e manter ali contato com a Vanessa, né, que é a florista. E aí começam ali o grande ponto das relações. Então, vai chegar um momento que ele vai processar, né, vai mover ali uma ação contra os seres humanos por um uso abusivo ali dos recursos feitos pelas abelhas. E é interessante porque quando eles estão ali no tribunal, vem um discurso ali que está no advogado, e eu até copiei ele só pra gente perceber aqui a dimensão. Ele fala assim: senhoras e senhores do júri, minha avó era uma mulher simples, nascida numa fazenda, e ela acreditava que era direito divino do homem tirar proveito de todos os produtos da natureza que Deus nos oferece. Se vivêssemos no mundo caótico que o senhor Benson, no caso a abelha, né, imagina, pensem no que poderia significar. Talvez eu tivesse que negociar com o bicho da seda pelo elástico da minha cueca. Quem garante que essa abelha falante não é algum tipo de ilusionismo holográfico fantasmagórico hollywoodiano? Talvez elas estejam usando raio laser, robótica ou até mesmo anabolizantes. Você vê esse discurso dele ali que já começa a descredibilizar as abelhas. Tipo assim, como assim vocês estão exigindo isso? Será possível que agora eu vou ter que negociar até com o bicho da seda, que é responsável pelo elástico da minha cueca, né? Então ele faz esse discurso ali meio irônico, com esse tom de sarcasmo, como se ele estivesse relativizando, olha, tipo assim, vocês, abelhas, realmente têm que trabalhar pra gente, porque a gente tem que se alimentar, a gente precisa disso. E aí uma das posturas que vai ser o quê? É que as abelhas ganham o processo, e aí um tempo depois disso vai ter um grande impacto. Então, por exemplo,
aquela cidade ali que é retratada no filme fica basicamente morta. Então tem um impacto econômico, tem um impacto social, um impacto de saúde. Então é um filme muito inteligente, né, pra gente perceber essa dimensão de que um problema, quando causa nesse ser vivo, ele atinge toda uma cadeia, toda uma teia, né? E ali esse filme, nossa, ele é extraordinário pra falar dessa relação, né, absurda. Imagina só se os seres vivos, os outros seres vivos, fossem processar os seres humanos pelo uso, né, que nós fazemos ali de coisas. Porque no fundo deveria ser uma relação de troca, né? Mas eles interpretam aquilo como uma questão mais de subordinação, de abuso mesmo, né? De uso indevido, lá, porque o cara usa o mel lá e cria um negócio, e eles vão visitar lá a colmeia, né? Ali onde eles estão produzindo as abelhas. Então é um filme muito genial nesse sentido. É muito louco Exatamente, tem esse uma. filme. Essa personificação, né, dos animais. E mostram como Sim. que eles estariam pensando nesse momento. Que realmente a gente tende a menosprezar, né, os outros seres, porque nós aprendemos que nós somos os seres que dominamos o mundo, né? Então é muito interessante esse tipo de filme, essas analogias e metáforas. E quando ele puxa pro trabalho, por exemplo, o Barry quer a todo momento um trabalho que não seja alienante, né? Então, tipo, fazer a mesma coisa pelo resto da minha vida, né? E aí ele fica, tá, mas qual desses é o pior? Então, tipo assim, tem um cara que tá ali, eu não sei se vocês lembram dessa parte, que ele tá meio que, a função dele é sobreviver a testes de resistência. Então, tipo, o jornal bate em cima dele, aí um outro negócio, e aí ele levanta a mão. E aí o amigo dele diz assim, ganha bem, né? Aí o Barry fala assim, mas não vale a pena. Então, por exemplo, eu tenho uma abelha ali só pra sofrer as consequências, né? E isso entraria até mesmo na questão assim da própria saúde do trabalhador, né? Então, esse trabalho repetitivo ali, esse trabalho meio maçante também pode levar a consequências na saúde do trabalhador. Eu lembrei das abelhas que ficavam com tipo uma mão assim, né? Daí passava a engrenagem e ficava fazendo assim, né? Exatamente. O trabalho alienador, né? Dá pra também falar sobre aquelas curtinhas do Charlie Chaplin, né? Lá na fábrica, assim, fazendo assim. Ele sai alienado, né? Dá pra linkar com isso também. Tá ótimo. Acho que deu pra pegar os 3 filmes, então Deu. deu certo o objetivo. Muito obrigado.